Fala pessoal, tudo bom? Continuando aqui, né, sobre a minha história com o Honda, né? Muito longo, né? Não deu para contar tudo, mas enfim, dando continuidade, né? Então, eu vendi o Honda LXL, né, com acho que 150 ou 160 mil quilômetros. Carro sempre na mão, muito bom, carro tipo assim, sempre pronto, né? Eu acabei tendo cuidado, né, de ficar sempre observando o carro, fazendo aquelas inspeções e tal. E então era um carro assim que estava revisado e em ordem, né? E vendi, né, para um amigo, que inclusive eu citei ele aqui no canal, em alguns outros vídeos, né? E esse colega ficou com o carro mais um bom tempo, né? E rodou bastante também. E depois eu fiquei sabendo, né? Ele acabou vendendo o carro e pegou um da geração 3, né? Um 2015. E foi o primeiro carro automático dele, né? Até quando ele foi comprar, ele me pediu para ir junto com ele para dar uma examinada no carro, né? Para fazer assim um olhar crítico, né? Para alguns detalhes, para de repente não fazer uma má compra, né? E assim fomos, e deu tudo certo, ele finalizou a compra. E o Honda, pessoal, o LXL que eu citei aqui no canal, que foi o meu segundo Fit, né? Ele vendeu lá nessa negociação que ele fez e o carro estava com 217 mil quilômetros. Até então, tipo assim, nunca tinha sido aberto o motor, tudo original do carro, inclusive embreagem, né? Então tá aí, né? Mais um detalhe interessante, o tempo assim de durabilidade das peças do Honda, né? O que eu tinha trocado nele, que eu tive que fazer isso, sorrindo, chorando, tinha que fazer mesmo, a troca das bandejas, né? Isso eu tinha feito a suspensão dele por 2 vezes. Quando eu peguei ainda era original, né? Eu fiz a primeira vez com 90 mil quilômetros a suspensão. Coloquei os amortecedores originais. Só, pessoal, que na época eu comprei os amortecedores em lojas Honda pelo Mercado Livre, né? Porque a oferta estava muito atrativa e se fosse comprar na concessionária aqui no meu estado eu não compraria, né? Então foi assim que eu fiz. Então tudo que eu fiz de mecânica no carro foi assim com muita pesquisa, e diria que 97% dos itens que eu tenho usado no carro, tanto no Fit, no segundo Fit que eu tive, né, o LXL 2009, e no Fit atual que eu tô, né, foi tudo comprado via Mercado Livre, né, de concessionárias, pessoal, por favor. E algumas peças usadas tenho comprado sim, né, também, certo? Então, ele vendeu com 217 mil quilômetros, o carro estava tão bom, e inclusive tinha recém feito a suspensão novamente, né? O carro com 200 e poucos mil quilômetros, né? Fez a suspensão a primeira vez tava na casa dos 90, então você imagina só o quanto que rodou. E os amortecedores ainda não estavam assim estourados, entendeu? Né? Enfim, foi-se o Honda LXL, né? Por uma necessidade, na ocasião eu estava negociando o imóvel e tal, e então foi o carro, né? E o que aconteceu? Aí eu peguei um Volkswagen, né? Precisava de dinheiro e tal, peguei um Volkswagen, um Gol 1.6, um Power, nossa senhora. Assim, questão de motor, né? Ele tinha aquele motor AP, né, o motor em si muito bom, né? Mas infelizmente era um Gol, né, um 2005 e tal, e ele já era bastante ultrapassado, né? Não tinha nem ABS na época. Aí, inclusive, algumas viagens por perto aqui ao redor que eu tinha feito com ele, já senti falta do ABS, né? Deu umas pisadas no freio um dia que arrastou a roda, né? Então não tinha ABS nem airbag. Mas enfim, era necessidade na época, né? Aí fiz alguns reparos nele, limpeza de bico e tal, troquei algumas pecinhas, mas daí logo em seguida eu passei ele para frente. E peguei um Volkswagen, um Voyage 2015, né, a versão completa, Comfortline, só que era motor 1.0, pessoal. Esse carro era de um caminhoneiro, o caminhoneiro rodava muito pouco com ele,
rodava pouco, né, com ele. Era um 2015 e isso eu negociei com ele foi em 2019 para 2020, né, 2019, meados de 2019 para 2020. E, né, o carro estava muito assim necessitado, né, de uma revisão, né? E pra você ter uma ideia, até o jogo de velas dele ainda era o original que veio de fábrica, né? Mas enfim, fiz a revisão que ele precisava, limpeza de bicos e tal, troquei correia dentada, comprei o manual do Volkswagen, fiz troca de correia dentada, troquei coxim, o coxim do motor estava quebrado, né? Ou seja, eu deixei o carro em pé, coloquei pneu, suspensão, estava tudo fodido na época, né? E até que um dia, indo pro trabalho, dei partida no carro de manhã cedo, notei que ele funcionou normal, ele estava abastecido no etanol, funcionou de boa. E então o que eu fazia? Eu pegava o carro de manhã cedo, ia pro trabalho, minha esposa nessa época trabalhava também na mesma indústria que eu, e ela voltava para casa com o carro e eu levava as crianças na escola, né? E ela voltava com o carro e ficava com o carro porque ela tinha que buscar as crianças. Mas enfim, dei partida no carro de manhã e percebi, né, que ele ficou assim meio falhando. Falei, oxe, mas que estranho, né? Mas enfim, funcionou normal, eu fui pro serviço, aí minha esposa pegou o carro voltando embora, eu notei que estava andando devagar. Fiquei observando assim, dali questão de meia hora minha esposa ligou, ó, o carro apagou aqui na frente da escola com as crianças e não quer pegar mais não. Vou resumir, tá, pessoal? No final das contas, ele acendeu luz da injeção, luz EPC, né? E que merda que deu, pessoal? Ele deu um calço hidráulico por bico injetor. Vou desligar aqui que eu tava com o ar ligado. Deu calço hidráulico devido a um bico injetor que travou aberto, né? Só que na época, até eu chegar nesse negócio aí, demorou, porque eu deixei o carro numa autoelétrica, eu tava de serviço, não podia mexer, né? Senão eu tinha que pausar o meu serviço lá na indústria, tinha que pegar folga, eu não tava disponível para isso. E deixei numa autoelétrica, o cara simplesmente passou o scanner, apagou a falha e me liberou o carro. Aí eu peguei o carro por volta de 5 horas da tarde, e ao sair com o carro, andei cerca de 1,5 quadra, o carro apagou, morreu. Aí a sorte que a casa que eu moro era perto, e então... Aí tinha 2 colegas meus do trabalho que estavam passando naquele instante onde eu estava com o carro, e eu pedi para eles me dar uma mão, né? E nós empurramos o carro até em casa. Graças a Deus não deu muito trabalho. Aí comecei a desmontar, tirei vela, tirei bobina, e tirei drenei todo o combustível do tanque, né, acreditando que de repente fosse um combustível adulterado. E no final das contas era o bico injetor que travou aberto, né? O resultado, pessoal, empenou 2 bielas. Só que isso eu fui saber, lógico, né? Eu me programei, comprei algumas peças, levei numa oficina mecânica. Não, levei não, fiz um vídeo do motor funcionando, ele ficava batendo, tac, 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 né? Aí o cara da oficina mecânica falou assim, isso aí tá parecendo pino de pistão. Aí eu pensei, seja lá o que for, né? Eu garanto que também, se aconteça o que for, né? Então vai lascar com os pistão, provavelmente. Aí comprei um kit de pistão, comecei a comprar as peças e guardar, né? Comprei kit de pistão e anéis, pino de pistão, aquele kit que vem completo. Comprei fluido do radiador, comprei jogo de juntas, comprei cola, comprei o que mais? Kit óleo do motor, anéis, bronzina. Os anéis já vinham com o pistão, né? Enfim, me organizei, fiquei rodando com o carro cerca de uns 2 meses e pouco, até eu pegar férias na indústria e falar assim, agora eu vou mexer, né? E beleza, assim foi. No meu primeiro dia de férias, já ergui o carro, coloquei nos cavaletes e já tirei o cárter. Quando eu tirei o cárter, que eu olhei assim, aí já vi uma biela empenada, né? Aí comentei com a minha esposa, vamos ter que desmontar mesmo o motor. Aí assim comecei. Eu tinha começado por volta das 17 horas da tarde, foi mais ou menos 17 e pouquinho hora que eu chego em casa. Desmontei, né? Tirei o cárter, como eu falei, vi que estava danificado, aí desmontei a parte de cima, desmontei tudo, tirei todos os pistões com biela junto, coloquei em cima da mesa e analisei e falei assim, puta merda, né? Eu não tinha comprado nada de biela, que até então não sabia se... Tinha uma suspeita, mas não sabia. Aí beleza, fui atrás das bielas, do jogo de bielas, a sorte que consegui num desmanche perto de casa assim, numa cidade próxima, numa cidade próxima. E fui então buscar esse jogo de bielas, né? Aí cheguei em casa,
que não era tão longe, né, cerca de 100 km. Cheguei em casa, já juntei as buchas da biela, o kit de pistão e anéis, já levei na retífica pro cara montar pra mim, né? Aí ele veio em casa, eu fui pegar de tarde, fui pegar de tarde, tava pronto. E ele mandou o funcionário dele para brunir as camisas do motor para mim, né? Fez isso, bruniu as camisas e tal, eu montei, peguei já ele foi embora, eu já continuei meu serviço, né? Fui montando, fui até por volta de umas 11 horas da noite, né? Até as 11 horas da noite, deixou os pistões e cada um no seu lugar, né? Apertei as bielas embaixo, né? Deixei tudo apertado direitinho, apertei o cabeçote. Montei o cabeçote, apertei, montei coletor de admissão, montei a tubagem de escapamento, tudo com catalisador, deixei pronto. No dia seguinte, né, parei por volta das 11 e pouco da noite, igual eu falei. E, enfim, no dia seguinte, por volta de 11 horas da manhã, eu dei partida no motor. Aí, finalmente, né, o motor sereno, silenciosinho, bonitinho, funcionando. Mas, né, eu já tinha uma pesquisa longa já que eu tinha feito sobre o motor do Volkswagen, então ele tinha assim um histórico de ocorrências com o cabeçote, fora essas ocorrências que poderia acontecer com o sistema de injeção eletrônica, que grande maioria já tinha citado isso, que era uma coisa, citou assim como crônico do Volkswagen. Enfim, pessoal, eu falei assim, cara, não dá pra ficar com esse carro, porque vai acontecer mais merda, né? E além de que ele era 1.0 e era muito pesado. Sem contar que tava difícil acostumar com o espaço interno, pessoal. Eu tenho duas crianças, eu tenho um menino, né, de 8 anos, e tenho uma menina de 5, né? Então o espaço aqui atrás pra eles era sofrido, tadinhos, né? Aí então pensei assim, cara, vou comprar outro Honda, né? Vou passar esse carro para frente, vou comprar outro Honda. Aí começou a pesquisa. A minha ideia até então era voltada para o Honda Fit EX manual, câmbio manual, né? Até então não tinha possuído nenhum carro com câmbio automático e não era assim uma coisa que eu queria, né? Eu tinha assim um pouco de receio, uma que eu precisava aprender a dirigir o câmbio automático, né? E outra porque eu gostava do manual, né? Aí de fato apareceu um Honda Fit EX, né, ano 2009, e ele tava com 154 mil quilômetros na época, então ele tinha bastante coisinha também para fazer. Só que uma coisa curiosa, pessoal, um Honda bem cuidado, você virou a chave, deu partida, o motor parte bonitinho, né? Não tem aquele negócio de fazer girar um tanto para poder pegar. E beleza, olhei o carro, me agradei e tal, mas falei assim, não quero com 150 mil, porque a intenção era ficar bastante tempo com o carro, né? Então falei, se eu pegar com 150 mil, se eu ficar um ano, dois, como eu ando bastante, então dali a pouco estourar em quilometragem. Aí apareceu um outro do mesmo ano, automático, pessoal, automático com câmbio borboleta, que é a versão XL com banco em couro, ou seja, era o mais completo da categoria na época, né? Aí eu fui olhar esse. E esse carro, pessoal, ele tava bonito assim, visualmente. Bonito quer dizer assim, tava melhor que o outro, melhor que o EX manual, né? Só que, tipo assim, ele tinha bastante detalhe mecânico para fazer. Ele tinha em cada roda ele tinha um prisioneiro quebrado, né? Ali no motor ele tinha vazamentos de óleo, né? Suspensão não tinha mais, né? Ele tinha um detalhe no para-choque dianteiro, no para-choque traseiro, que alguém bateu assim. Graças a Deus não foi algo assim tão grave, né? E fora isso, era tudo original, tudo, né? Aí, o que foi que eu fiz? Aí, em conversa com o cara, e esse carro, esse Honda, que é esse aqui, ele tava numa garagem de revenda e não era recente, viu, pessoal? Eu vim acompanhando esse carro nessa garagem desde quando eu tinha o outro Honda, o LXL, o do meio, né? E não era à toa que ele tava todo esse tempo na loja para vender, que eu garanto que alguém passou por lá, olhou e falou assim, puta merda, esse carro aqui, quem pegar tá doido, porque tem que fazer muita coisa e não fica barato, né? Aí, o que acontece? Eu peguei os dados desse carro, peguei placa, peguei o KM que ele tava rodado e tal, ele tava com 113 ou 115 mil quilômetros rodado na época.
Aí eu peguei esses dados, né, e eu tinha assim uma boa amizade com um colega, né, da concessionária Honda Alto Campo de Várzea Grande, pessoal, de Várzea Grande. Aí entrei em contato com ele e falei assim, faz um favor para mim, rapaz. Eu tô comprando esse Honda aqui, né, mas eu preciso que você consulte para mim uns detalhes. Consulta para mim qual foi a última passagem desse carro na concessionária e o que ele fez. Faz esse favor para mim, beleza? Né? Aí assim ele fez, né? E me deu um posicionamento. A última passagem dele na concessionária foi com 68 mil quilômetros, né? Ele fez uma revisão geral, inclusive até trocou velas, né? A única coisa que ele não fez, né, foi ajuste de válvulas, né? Então ele não fez. Aí beleza, né? Eu olhei assim, aí conversando com o cara da pra gente poder negociar, né? Ele pegava o meu Voyage, né? Só que tipo assim, como era um interesse meu pelo carro, né, ele pegava o Voyage um no outro, que é só assim que ele fazia o negócio. Pra mim era bom porque eu não precisava enfiar a mão no bolso pra pagar nada pro cara, né? E eu tinha necessidade urgente de desfazer do Voyage, porque eu falei assim, esse trem vai dar problema de novo, vai me trazer mais vai me trazer mais gasto, né? E eu não queria isso, né? Sem contar a aceitação comercial dele, né? Aí beleza, voltei embora, né? E fui falar com a minha esposa, sentamos e fomos conversar para ver o que era viável e o que seria problema para nós, né? E assim eu fiz, né? Voltamos embora, sentamos, aí eu coloquei assim para minha esposa, olha, tem coisa para fazer? Tem, não é pouco, né? Se a gente pegar o Honda, né? Então eu vou ter que pensar assim, vou socorrer a mecânica, né? Que é começar pelos prisioneiros, começar pelos vazamentos do motor, tirar a suspensão, né? Também. E algum detalhe que apareça depois a gente vai resolvendo gradativo, né? Mas era vantajoso pra gente porque o Honda já era, né, um EXL, era o mais completo, já tinha mais motor, né? E querendo ou não também era uma coisa que eu voltaria lá atrás, né? Na época em que eu citei, né, que era um interesse voltado em possuir o Fit 1.5. Na ocasião, cheguei assim a namorar bastante a questão do câmbio automático com borboleta, né? Era uma curiosidade, mas até então não tinha assim aceitado para mim mesmo ainda se valeria a pena ou não. Enfim, pessoal, conversa vai, conversa vem, fechamos o negócio, né? E eu analisei o Honda, né? Analisei todos os serviços que tinha para fazer, considerando, né, que a mão de obra era minha, então eu me convenci assim que valeria a pena porque o custo para eu botar ele em pé não seria baixo, claro, né? Mas também não seria aquela coisa exorbitante por conta da mão de obra, né? Que eu não iria pagar a mão de obra. E assim eu fiz, pessoal. Comecei a tirar os vazamentos do motor, né? Ele tinha vazamento ali naquela parte ali ao lado do coxim hidráulico, né? Naquela tampa frontal do motor que eu mostrei, tem um vídeo aí que eu mostro, né? Dos itens a serem observados. Ele tinha um vazamento lá na junta do solenoide VTEC, né? Que eu citei lá nos itens a serem observados. Ele tinha um vazamento naquela tampa atrás, né? Do cabeçote, que eu citei também. E por último, o vazamento mais grave lá na junta, naquela vedação da PCV, também vazava um pouco de óleo ali, né? Tinha um vazamentinho pequeno lá no eixo da alavanca seletora de marcha, né? E o vazamento maior que incomodava pra caramba era o vazamento do volante do motor, né? Então eu comecei pelos menores e tal, fui eliminando, né? E deixei o do volante do motor por último, né? E paralelo a isso eu fiz a suspensão, consegui comprar os amortecedores na época, montei, finalmente troquei o jogo de pneus dele, né, que ele tava com pneu 205, era Michelin, tinha 2 meia vida e tinha 2 mais novo, né? E na época eu tirei os 4 pneus, vendi, né, e aproveitei fazer a suspensão dele. Então já troquei o jogo de molas, eu já tinha guardado, que era um jogo de molas do Honda Twist, do Fit Twist. Então coloquei a mola na frente, coloquei a mola atrás e depois analisei a possibilidade de colocar a mola do
do City, né, atrás. Enfim, o carro ficou levantado, pessoal. Aí fui comprando as peças, né? Comprei o retentor do volante, comprei o anel meia-lua do kart, isso aí na hora, na verdade eu não comprei assim antecipado. O anel meia-lua acabei comprando já em cima da hora que eu me organizei para tirar a transmissão fora e trocar o retentor do volante, né? E assim eu fiz, né? Me organizei novamente numa saída de férias minha da empresa. Comprei um ferramental que eu precisava, montei um dispositivo ali para ancorar o motor, ancorar a transmissão, descer a transmissão para baixo. Eu comprei os retentores do semi-eixo que vai na transmissão, comprei o retentor do eixo da seletora de marchas, né? E comprei o anel meia-lua, que foi a última peça a comprar, né? Aí eu já tinha baixado a transmissão no chão. E curiosamente, pessoal, aí vem um detalhe importante. Sempre que você ou alguém tiver suspeitado um vazamento de óleo no retentor do volante do motor, antes de pegar e acertar com o mecânico, ó, vamos trocar o retentor do volante do motor, calma. Começa primeiro pelo cárter, remova o cárter, troque a junta meia-lua do cárter. Você compra isso pode ser pelo Mercado Livre. Eu comprei na Honda Sampa, né? Ele tinha um anúncio que vinha o anel meia-lua e vinha um O-ringzinho que vai no cárter, né? Então ali onde tem um filtro de óleo do motor, tem um furo, e esse furo passa por dentro de um ponto ali no cárter que é alinhado com a parte superior do motor, né? Então esse anel fica ressecado também, ele fica quadrado, né? Então antes de acertar para tirar a transmissão e trocar o retentor do volante, né? Comece pelo cárter primeiro, aí libere o carro, você anda, aí se porventura vazar, aí sim você acerta o serviço grande, que é tirar a transmissão e trocar o retentor do volante. Ah, mas não vale a pena já mexer em tudo de uma vez? Calma, pessoal, calma. O meu caso, eu troquei o retentor do volante porque eu já estava com tudo desmontado. Você entendeu? Eu já estava com tudo desmontado, já tinha tudo comprado. Então, pra mim era 880, vamos dizer assim. Se eu não trocasse o retentor do volante, seria, né? Do que adiantaria todo o esforço que foi feito. Porque para tirar o kart, você não precisa tirar a transmissão fora, né? E assim eu fiz, né? Troquei finalmente, e, enfim, o meu problema que eu tinha naquele, que era o último vazamento do motor, foi resolvido, foi sanado, né? Beleza? Então, eu vou deixar aqui um questionamento para você, espectador do vídeo e tal, que tem vontade também de comprar um Honda Fit, né? Para você prestar bem atenção e ver se vale a pena, porque você pegar um carro que nem um Honda, por mais que ele seja aí um Honda, quanto mais antigo de ano ele for, então é certeza que você vai ter que vir mexendo em coisa até deixar tudo em ordem. Ou você faz assim, ou você vai ser surpreendido gradativamente. Volta e meia você é surpreendido com alguma coisa. Ah, mas é um problema crônico do carro? Cara, eu não digo que é um problema crônico. Eu digo que são coisas de desgastes, né? E são coisas de desgaste que não é aquele detalhe, arrumei agora, daqui 2 meses, daqui 3 meses já quebrou de novo a mesma peça que eu arrumei. Graças a Deus isso aí com Honda não. Pode até dar uma zica qualquer, mas se der uma zica qualquer, é problema no reparo. É problema de como e quem reparou. Porque graças a Deus, vou citar mais uma vez, as peças do Honda são peças duráveis, pessoal. Até o momento, considerando assim a minha vivência e uso, né, com Honda Fit, então eu digo baseado nisso. Entendeu, pessoal? Certo? Mas vai custar quanto isso? Quanto mais velho o ano do carro e quanto mais itens você tenha que mexer, vai dinheiro, né? Vai dinheiro. E inclusive esse Honda aqui também, eu tive que trocar o radiador dele. Como diz o ditado, né? Nada é eterno. E você imagina um radiador, né?
que tem o fluido, volta e meia esse fluido aquece, esfria, aquece, esfria, aquece, esfria, né? Então nada é eterno, e inevitavelmente cedo ou tarde vai dar problema. E o meu chegou a furar, né? Eu tava, graças a Deus, eu tava chegando em casa. Eu fiz uma viagem, né, numa cidade próxima aqui, Rondonópolis. Eu tava acabando de chegar em casa, graças a Deus, quando eu acabei de chegar em casa, que eu abri a porta, que eu desci do carro, senti um cheiro de fluido no radiador. Aí eu pensei, oxe, que é isso? Será que a tampa rasgou, furou, alguma coisa aconteceu? Eu abri o capô, que eu fui olhar, já vi alguns sinais assim de fluido no radiador, né? Aí eu falei, puta merda, o radiador furou. De fato tinha furado, né, na parte plástico, né? Então não foi surpresa para mim, porque era um carro 2009, né? Isso aconteceu assim que eu já tava mais ou menos aí um ano com ele, um ano e pouquinho com o carro. E eu peguei ele, foi, se não tô enganado aí, finalzinho de, acho que agosto de 2019, pessoal, agosto de 2019, né? Então já tava já há alguns meses, ou se não for aí exatamente um ano já com o carro, né? Então, tipo assim, troquei, nem pestanejei, porque vou esperar o que mais, né? Vou achar que de repente, não, o radiador não podia ter furado, né? Mas enfim, resumindo aqui num todo, deixa uma pergunta no ar: vale a pena você comprar um Honda velho de ano, tendo em vista mesmo assim você vai ter que fazer reparos neles? Olha, vai depender do quanto você está disposto a gastar, né? E não esquecer das inspeções, aqueles itens lá importantíssimos para se dar bastante atenção, porque você se livrando desses detalhes aí, que se porventura encontrar, né, em algum carro antes de comprar, se livra, né? Se livra da compra. Mas algumas coisas que você conseguir checar, observar e vamos dizer assim, usar como parâmetro para você, não, esse eu não posso comprar, tem que achar outro, né? Então isso você de certa forma deixa de gastar, né? Mas vale a pena? Cara, falando pra mim, vale. É um carro que, tipo assim, é raro você ver um Honda, você estacionar um Honda num lugar, num estacionamento, tirar e você ficar vendo manchas de óleo no chão. Mas não é só pelo óleo, é por conta assim do bom comportamento mecânico do carro. É um carro que, se você cuidar direitinho dele, fazer um emprego de peças originais dele, ele não vai te deixar na mão assim de repente, não, né? Tive também um problema com o motor de partida, né? Acabou curto-circuitando o automático, né? Que é um solenoide elétrico. Quando você vira a chave que vai dar partida, é o primeiro que atraca, né? No meu caso, eu tive um problema com esse. E na época, né, a minha melhor decisão para consertar o problema foi comprar um motor de partida de um Honda 2013, se não estou enganado. Seja o Fit, seja o City, foi a mesma coisa, entendeu? Porque se fosse comprar um automático novo na concessionária, eu não tinha dinheiro, que era 2.800. Tem paralelo no mercado de peças, mas colocar uma porcaria paralelo daquela, que na época queriam me cobrar R$250 na peça, né? E um exemplo, e o motor de partida usado em desmanche, né, credenciado do Detran via Mercado Livre, eu ia pagar cerca de 270, 300 a 400 reais, tem todo o preço, né? Eu optei por comprar um motor de um 2013, motor de partida, e montei no carro, e na época resolveu o meu problema. Beleza, pessoal? Então, para mim, né, considerando que eu tive a mão de obra minha, né, foi muito válido, né? Então me livrei desse gasto. Lógico que não ficou barato, mesmo assim não ficou barato para eu poder reparar tudo que eu tinha que ver no Honda, mas mesmo assim, pessoal, ainda fico feliz ainda pela negociação que eu fiz. Beleza? Isso daqui eu queria apenas deixar como experiência, né, para quem tá no mercado pesquisando para comprar um Honda e tal, para atentar esses detalhes, né, que daí é uma coisa que você pode se livrar, né? Beleza? Tive um problema também com o piloto automático. O piloto automático não engatava, pessoal. E o carro tava ruim de consumo, nossa senhora. Porque até então não tinha ajustado válvula, nunca tinha ajustado válvula, né? E o problema do piloto automático,
Foi meses eu grudado, pesquisando, olhando para ver o que era, consultando no manual elétrico para ver o que poderia estar faltando, né? E pro final das contas fui descobrir, levei até na concessionária, né? Passou, o carro ficou 1 dia e meio lá para diagnóstico, até então não conseguiram descobrir na época, precisava de mais tempo. Estavam para condenar o chicote do painel, né? E, graças a Deus o pessoal lá são bacanas, são conhecidos, assim, tem uma amizade boa com eles e eu consegui acertar esse reparo aí, né? Mas não precisou fazer o serviço na concessionária, pessoal. Eu voltando para casa, continuei a mexer, né? Que eu tenho um pouco de conhecimento elétrico e eletrônica, né? E finalmente fui descobrir o problema. Um cabeça de cavalo arrancou o batente que vai ali, um batentinho pequenininho que vai ali no pedal do freio, junto aonde o interruptor do freio atua. E o cara tirou aquele batente, penso eu que deve ter quebrado, e o cara colou uma plaquinha de plástico para o interruptor do freio atuar. E isso aumentou a folga, né, em que tem que deixar o interruptor do freio. E com isso ele não deixava entrar o piloto automático. Tá vendo só? Tive outros perrengues depois, mas eu vou contar num outro vídeo. Beleza, pessoal? Se gostaram, deixe o seu joinha, tá? Agradeço. Se não é inscrito, se inscreva no canal, que sempre que possível eu vou estar postando novidade, né, pra vocês. Beleza? Um grande abraço, tá? Fiquem com Deus.